a todos com a graça e paz no nome do Senhor Jesus. Mais um domingo para fazer a nossa live e meditar sobre a palavra de Deus. Hoje o texto que nós vamos falar encontra-se em Romanos, capítulo 9, verso 21. E eu vou ler apenas 3 primeiros versículos desse texto. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Vamos orar ao Senhor, vamos conversar com o nosso Deus, pedindo iluminação. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui na Tua presença, falando da Tua palavra. Que Tu estejas, Senhor, abrindo os nossos ouvidos, que o Teu Espírito possa ensinar nos nossos corações para resolver nossos problemas e nos fazer caminhar segundo a Tua graça. Sede conosco, aumenta a nossa fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. O tema de hoje é: o amor cristão é o princípio da identidade de um discípulo. O texto-chave, o versículo que nós vamos colocar como chave, é sobre a solicitude cristã. Nós vamos observar que todo o capítulo 12 fala de duas realidades opostas. A primeira realidade é este século, este mundo, o sistema do mundo. E depois aparece uma oposição do reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a oposição ao sistema do mundo. E o apóstolo Paulo fala no versículo 2 que nós não devemos tomar a forma do mundo. Não podemos ser igual ao mundo. Devemos ser totalmente diferente. Ter uma mente renovada, uma mente regenerada, uma mente transformada. Assim realmente o Senhor coloca para nós. E agora o texto que ele fala precisamente fala do amor. Quando a gente fala de amor, a gente tem que olhar de uma perspectiva diferente. O amor não está relacionado à passionalidade. A passionalidade não é apenas a questão entre homem e mulher. Passionalidade entre todas as áreas do homem. O homem apegado de uma forma de posse de todas as coisas. Às vezes, uma pessoa ama e faz. Ela é apegada muito, a ponto de ela passar por cima do outro, a ponto de não ter limites. Está ligado à posse. O amor é diferente. Os filósofos dizem que o amor é nada mais do que o princípio da justiça, é a mãe da justiça. E a gente tem que olhar realmente uma parte muito interessante. Existe um adágio latino, diz que não basta ser honesto, mas precisa aparecer. Então nós temos atualmente duas realidades, ser e aparecer. Muitas pessoas aparecem ter amor, muitas pessoas parecem ter justiça, muitas pessoas parecem ser honestas e boas, mas elas não são. Então existe essa dicotomia entre ser e aparecer. Tem pessoas que são e não aparecem, e tem pessoas que não são e querem aparecer. Esses dois conceitos
são conceitos que estão até nos dias de hoje. O meu sogro, ele é muito sábio, ele é de saudosa memória, ele já não está entre nós. Ele falava sempre para nós, quando ele via alguém proferindo alguma coisa ou prometendo alguma coisa, eu quero ver. O que ele exigia das pessoas é a demonstração. O que ele exigia era mostrar realmente a sua intenção, ou seja, unir o ser e o aparecer. O primeiro texto diz: amor não seja sem hipocrisia. O texto original fala um pouquinho diferente, significa sincero, anípocritos. O tradutor diz assim: seja sem hipocrisia. Por quê? O que é esse amor? Amor é realmente estar arraigado à justiça. Amor está arraigado ao reino, que deseja o outro bem, que deseja o outro a realização plena como pessoa. Então, quando o apóstolo fala que no mundo existe um amor egoísta, um amor com passionalidade, ele fala que no reino de Deus é diferente. O amor é diferente. Se o cristão não tem amor da forma que Jesus fala, da forma que o apóstolo expõe, seríamos que nem sal que perde o sabor. Não serve para nada. Mas um princípio da nossa identidade cristã é termos amor e sermos amorosos. E isso realmente é o fiel da balança para mostrar como nós devemos nos comportar. Nós não podemos comportar como comporta-se o mundo. Nós não podemos agir como age o mundo. Nós não podemos fazer o que o mundo faz. Nós temos que ser diferentes. Porque essa nossa identidade cristã é que vai mover as coisas, vai transformar, vai fazer com que o Evangelho seja verdadeiramente pregado. Se nós somos regenerados pelo Espírito Santo, se nós temos uma nova mente, uma mente transformada, nós devemos agir diferentemente do mundo. Então nós vamos falar alguma coisa que o apóstolo Paulo diz, né? Primeira coisa que eu acho interessante é que ele diz que no zelo nós não sejamos remissos, quer dizer, nós temos que ser solícitos para resolver todos os problemas. No trato do amor, nós temos que demonstrar verdadeiramente a compaixão pelas pessoas. Devemos demonstrar mesmo as fraquezas das pessoas, nós temos que colocar na posição do outro. Alegrai-vos com que se alegram e chorai com os que choram. Tende mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendeis com quem é humilde e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então, ele coloca realmente duas oposições. Ser orgulhoso, como o mundo aparece, como ele se demonstra, e outro ser humilde, ser condescendente. Hoje nós vivemos numa sociedade totalmente intolerante. As pessoas não conseguem se colocar na posição do outro. Nas redes sociais, por exemplo, nós vemos que as pessoas não entendem, não compreendem e já com seus próprios preconceitos atacam as outras pessoas. Porque nós estamos numa sociedade intolerante. Então, o cristão não deve ser intolerante com os demais, não deve ter esse modelo na sua vida,
não deve ter essa forma de ser na sua vida. Ele deve ser condescendente com os mais fracos. Se depender de vós, está lá no verso 18, tenha paz com todos os homens. Então o cristão tem uma marca como discípulo do Senhor Jesus, é a paz. Ter paz com todo mundo. Não criar inimigos, não criar celeumas, não tentar causar dano ou constrangimento ao outro. Este é o princípio da marca indelével de Cristo nas nossas vidas. E ele coloca alguma situação bem prática. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E eu queria saber se realmente o que significa essa expressão idiomática, amontoar brasas vivas na cabeça, amontoar brasas. É porque o apóstolo Paulo está falando de uma questão de metalurgia. Quando você realmente se comporta diferente do mundo para uma pessoa que se porta como inimigo, você deve realmente ser solícito. Você deve ser realmente uma pessoa que apresenta de uma forma diferente. Com isso, ele fará como o ferro que é fundido na brasa, assim também ele fará amolecer a cabeça do outro. Porque a pessoa vai ficar constrangida pelo comportamento diferente. Porque muitas vezes no mundo espera do outro a violência, o confronto, e o cristão não pode realmente demonstrar a violência e o confronto. Ele tem que mostrar justiça, ele tem que mostrar o amor, ele tem que estar arraigado na justiça e no amor. O Senhor realmente possa nos abençoar nesta manhã e nós possamos entender, analisando esse texto com mais profundidade, porque esse texto tem muitas coisas importantes para que a gente possa caminhar na vida cristã. Que Deus nos abençoe a todos e tenha um bom dia no nome do Senhor.